Quando eu assisti o vídeo do Felca, eu confesso que foi me dando aquela sensação, sabe, que seu corpo vai ficando quente, uma indignação, uma vontade de pegar meus filhos e guardar eles dentro de uma bolha e salvar eles do mundo, sabe? Proteger eles desse mundo. Mas a gente sabe que não dá para criar filho em bolha. O que a gente pode e deve fazer é ensiná-los a viver nesse mundo cheio de riscos. Como dizem Provérbios, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Não é só apontar o caminho para elas, é você junto ali, andando junto com ela no caminho, dando exemplo e explicando o porquê das coisas. Para você ter uma ideia da gravidade desse tema, o vídeo do Felca, ele não foi só mais um vídeo que viralizou no YouTube. Além de ter sido visto por milhões de pessoas muito rapidamente, ele chegou até o Congresso Nacional e gerou vários projetos de lei. Um deles, inclusive, chamado de ECA Digital, que quer trazer regras específicas de proteção para as crianças no ambiente online. Mas, cá entre nós, só agora, Congresso? Sério que ninguém tinha visto o tamanho desse problema de adultização nas redes? Os filhos de vocês não consomem conteúdo? E é exatamente por isso que eu quero trazer esse alerta para você, mãe, pai, cuidador. O filtro do que o seu filho consome deve vir de você. Eu, como mãe, achei o conteúdo pesado. Mas sabe por quê? Porque um vídeo como esse que o Felca fez mostra pra gente que a internet não é neutra. E isso é um baque num primeiro momento. O algoritmo não está preocupado com a infância saudável do seu filho. Ele está preocupado em prender a atenção e gerar clique. E eu até entendo isso do ponto de vista de empresa. Mas aqui eu preciso abrir um parêntese como criadora de conteúdo. Eu vejo na prática como o algoritmo é tendencioso a mostrar aquilo que dá clique, mesmo que seja mal produzido, mentiroso ou apelativo. O pior é que são justamente esses tipos de conteúdo, como esses que o Felca denunciou, que acabam sendo altamente recomendados. Na minha opinião, é no mínimo muito estranho o YouTube recomendar tanto um conteúdo onde uma criança é exposta a perigo, um perigo absurdo, tipo experimentar umas gororoba esquisita só para gerar entretenimento. Por muito menos do que isso, a gente pode levar um strike aqui na plataforma. E ó, nem vou comentar o que eu penso de uma mãe que expõe o filho a uma situação dessa, sabe? Eu prefiro conservar o meu réu primário. E aí, se a gente não presta atenção, os vídeos sugeridos começam a empurrar músicas, começam a empurrar desafio, vestimenta, falas que transformam a criança num mini adulto. Parece só diversão, mas vai moldando valores, imagem corporal e até a forma como eles se enxergam no mundo. Se você vier me falar, Ah, Bruna, mas eu não tenho esse tempo de ficar vendo cada coisa que meu filho assiste, cada joguinho que ele joga. mas posso te contar um segredo? Arrume tempo. Porque a responsabilidade sobre o que o teu filho consome é toda sua. Se você não assumir, a internet vai. E como você já deve ter percebido, essa não é uma boa ideia. Porque a internet não tem filtro, não tem valores, não tem o seu amor. Ela vai abraçar o seu filho e dar a ele aquela atenção que ele quer, só que do jeito errado. E isso acaba abrindo espaço para gente perigosa se aproveitar da vulnerabilidade deles. Se você acredita em Deus, eu quero que você preste atenção nesse texto. Nos versículos de 1 a 5 de Mateus 18, os discípulos de Jesus, eles perguntam para ele quem seria o maior no reino dos céus. E aí nessa ocasião, Jesus chama uma criança para perto dele para explicar o que os discípulos perguntaram. E aí ele até cita um texto que é bem conhecido: se vocês não se tornarem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Aí ele diz no versículo 6, mas se alguém induzir a pecar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e se lançasse nas profundezas do mar. Aí ele continua no versículo 7. Ai do mundo por causa das coisas que fazem o povo pecar. É inevitável que tais coisas aconteçam,
mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Ou seja, vai ter uma severa punição para aquele que induz uma criança a pecar, para quem tira a pureza da infância. E eu confesso que saber disso é reconfortante como mãe, mas isso não anula a nossa responsabilidade como pais. Cabe a nós todo o cuidado possível para evitar que esses predadores, digitais ou físicos, se aproveitem da inocência dos nossos filhos. Agora, falando em cuidado, e antes de eu falar da minha experiência com o canal dos meus filhos, eu quero deixar aqui 5 pontos que eu considero essenciais para que todo pai e mãe preste atenção em relação ao conteúdo que os seus filhos estão consumindo. Ponto número 1, música. Tem muita música hoje popular que fala de sensualidade, de bebida, traição e de outras experiências adultas que não tem nada a ver com o universo infantil. E na maioria das vezes a melodia dela é muito legal, mas a mensagem que passa não é para criança. Ponto número 2, roupa. Repara se a roupa que aparece nos vídeos realmente tem cara de roupa de criança ou se ela tá tentando imitar o universo, o mundo adulto. E, gente, parece bobeira, mas infelizmente existem pessoas doentes, acho que nem sei que outra palavra que eu poderia usar, mas existem pessoas doentes que ficam justamente de olho nesses vídeos infantis que a gente acha que a criança tá fazendo, né, com toda inocência. Eles pegam esses vídeos para alimentar uma mente poluída, sabe? Doente mesmo. Então, por conta disso, a gente precisa ter um cuidado redobrado para não dar nenhuma brecha para esse tipo de gente, para eu não falar outra coisa. Ponto número 3, vídeos e shorts. Não confie na página inicial do YouTube para recomendar o conteúdo e o vídeo que o seu filho deve consumir. Lembre-se que o algoritmo ele prioriza o que dá clique e não necessariamente o que constrói valores e princípios. Ponto número 4, conversas em casa. Não basta proibir. Conversa com seu filho do porquê de alguns vídeos, algumas músicas ou alguns desafios não serem legais. Criança entende muito mais do que a gente imagina e explicar o porquê das coisas vai ajudar com que eles criem um filtro interno. Ponto número 5, e que na minha opinião é um dos mais importantes, não terceirize para as plataformas uma função que é só sua, que é de mostrar para o teu filho o que é certo e errado, o que é bom e o que é ruim. Aí, pensando em todos esses pontos, eu comecei a olhar também com mais seriedade para o conteúdo que a gente produz no canal das crianças, procurando colocar em prática tudo isso que eu falei anteriormente, tomando cuidado para que as roupas que eles usam nos vídeos sejam confortáveis, sem dar margem para predador. Por exemplo, se é um conteúdo com roupa de banho, eu prefiro que eles estejam com blusa de nadar ao invés de só biquíni e sunga. Também presto atenção na linguagem, nada de palavrão, palavras que diminuem o outro, porque eu quero que eles entendam que a comunicação pode ser divertida sem precisar ofender ninguém. As músicas que eu uso nos vídeos, elas são leves, são lúdicas, só a melodia, nem tem letra. Músicas que realmente remetem ao espírito da infância, coisas de criança mesmo. E aí o mais importante, o conteúdo que nós gravamos no canal. Uma das coisas que o Felca cita no vídeo dele é o fato de que muitos pais acabam incentivando seus filhos a produzirem conteúdos pelo like, pelos inscritos, pelos seguidores. Muitas vezes a criança não se sente confortável em fazer aquele tipo de conteúdo, mesmo que nos vídeos pareça que ela tá feliz e que tá dando tudo certo. Porque nesse caso começa a envolver dinheiro, né? E aí, pensando nessa questão do bem-estar das crianças enquanto produzo o conteúdo, recentemente eu precisei mudar o rumo do canal das crianças. Antes, a gente fazia historinha, sabe? Bem no estilo Maria Clara e JP. Se você é pai ou mãe, provavelmente você conhece esse canal. Mas chegou uma hora que eu percebi que as crianças não queriam mais gravar, sabe? Começou a ficar chato. E aí, mesmo dando visualização, eu percebi que nesse momento era hora de parar. Porque o canal, ele surgiu de um pedido da minha filha mais velha para ser algo divertido, sabe? Não um trabalho que eles têm que fazer.
E aí nós ficamos 6 meses sem gravar nada. Eu deixei os dois bem à vontade para eles decidirem se eles queriam seguir com o YouTube ou não. Até que no final do ano passado, a minha filha pediu para voltar. E aí nós sentamos e conversamos e aí decidimos mudar o formato. A gente passou de historinha para vlogs do dia a dia. E aí, nessas situações de dia a dia, a gente aproveita para ensinar sobre regras de conduta, de convivência e de segurança. Ficou bem mais leve para eles e para mim também, porque editar historinha não é nada fácil. E o melhor é que a gente está produzindo conteúdo que os pais podem deixar as crianças assistirem sem preocupação. Dá aquela sensação de dever cumprido, sabe? Inclusive, se você quiser conhecer e mostrar para os seus filhos, o canal deles é Ananda e Isaac, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Não é sobre começar a controlar tudo, viver em paranoia, mas tá sempre ali presente, orientando, porque o que entra na mente deles agora vai moldar muito do que eles vão ser no futuro. É trabalhoso? É, mas faz parte da nossa responsabilidade como pais de controlar isso que eles estão consumindo e da gente direcionar o que a gente quer que eles aprendam com isso tudo. Em Salmos 127:3 está escrito assim: os filhos são herança do Senhor. Então, cuide dessa riqueza que Ele entregou nas suas mãos. Proteja com unhas e dentes, faça o que for necessário para isso. Esteja presente, ensina, explica, orienta. Faça isso com todo o amor e paciência do mundo, mas também com muita seriedade. Tipo uma leoa mesmo que protege seus filhotes de qualquer perigo. Fácil não é, mas se você assumir isso, você vai dar para os seus filhos a melhor herança que eles podem ter, que é segurança, valores e uma infância protegida. Lembre-se, o filtro é seu. Não terceirize isso para o algoritmo. Te espero no próximo vídeo. Beijo. Tchau.